Os elementos do grupo A são chamados de representativos, e os subníveis mais energéticos que os representam são o S e o P. O S cabe no máximo 2 elétrons e o P cabe no máximo 6. A soma deles vão dar 8, que é exatamente o número de famílias A. Cada uma delas tem uma quantidade de elétrons, que são representados da seguinte forma: 1A, o S1, 2A, o S2, 3A, P1, 4A, P2, 5A, P3, 6A, P4, 7A, P5, 8A, P6. Esse grupo pode ser dominado como metais alcalinos e é formado pela primeira coluna da tabela periódica, que são o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. E na primeira coluna tem o hidrogênio também, só que o hidrogênio não faz parte desse grupo. Bom, vou falar sobre o lítio. O lítio é um metal de coloração branca acinzentado e pertence a um grupo de alcalinos e seu número atômico é 3. Ele é bastante reativo e possui a menor densidade dentre os metais, além de ele ser o mais eletropositivo dentre eles. Pode ser encontrado em salmouras ou também na crosta terrestre em minerais como a petalita. Ele é industrialmente extraído por meio da eletrólise do cloreto de lídio fundido. Seu principal uso é na fabricação de bactérias de íon lítio. Bom, e essa foi a parte sobre lítio. Bom, o sódio é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento do corpo. Ele é vital para a manutenção de importantes processos do organismo. Por exemplo, o sódio permite a transmissão de informações entre as células nervosas, é o desencadeador da contração muscular e o regulador da pressão arterial. Quando consumido em excesso, ele pode provocar um aumento na pressão arterial. Ele libera hormônios que causam a retenção de líquidos e inchaço, além de comprometer o funcionamento dos rins. Em apenas uma refeição, você pode consumir a quantidade de sódio para um dia inteiro, tipo macarrão instantâneo, comida pronta congelada, temperos prontos, etc. Ele é conhecido também como o metal alcalino do grupo 1, se tornando extremamente fácil de ser dissolvido em água. O sódio é elemento químico de símbolo Na e seu número atômico é 11. É um metal alcalino sólido na temperatura ambiente, macio, untuoso, de coloração branca ligeiramente prateada. Ele foi isolado em 1807 por Sir Humphry Davy, aos 28 anos de idade, para provar que este mineral está presente em quase toda a natureza. Depois da descoberta, o químico nomeou o elemento como sódio. O vidro, o detergente, a lâmpada dos postes, por exemplo, tem Na na sua composição. Isso é mais outra curiosidade referente a esse mineral. Além disso, extintor de incêndio, medicamentos contra azias e má digestão, tudo possui sódio, mas nada supera a abundância do elemento em alimentos processados. Ele possui também um nível elevado de combustão, ou seja, é bom guardá-los em locais com temperatura ambiente. É isso. O potássio é um elemento químico representado pela letra K, seu número atômico é 19 e sua massa atômica é 39. Ele é um mineral essencial para o bom funcionamento das células, dos músculos e dos nervos, porque ele participa na formação do tecido muscular e também no metabolismo de energia do organismo. Além disso, ele é um eletrólito, que é basicamente uma substância que conduz a eletricidade para o corpo junto com o sódio, o cloreto, o magnésio e o cálcio. A quantidade certa dele no corpo faz o equilíbrio do pH no sangue, que evita os cálculos renais, a osteoporose e controla a pressão arterial também. O potássio pode ser encontrado em vários alimentos, como frutas, vegetais, tubérculos, cereais integrais e laticínios. Além disso, ele pode ser também recomendado por médicos ou nutricionistas. Eu pesquisando sobre o potássio vi que o sódio pode influenciar na quantidade que você pode ingerir dele. Por exemplo, no Brasil, os alimentos é feito com muito sódio, então quando você ingere muito sódio, você consequentemente precisa mais de potássio. Para finalizar, eu coloquei 7 coisas aqui no papel em que o potássio ajuda. Ele controla e previne a pressão alta, previne a osteoporose, como eu já tinha falado, ajuda na perda de peso, diminui o risco de derrame, previne diabetes, evita pedras nos rins e favorece a recuperação muscular.
Bom, eu vou falar sobre o rubídio. O rubídio ele é um metal alcalino de valor atômico 37 e sua massa atômica é de 85,5. Ele tem uma coloração branca ou prateada e pode ser macio. Ele, assim como outros metais alcalinos, ele reage violentamente quando entra em contato com a água e com o ar, chegando até a queimar. Ele se encontra no grupo A, na tabela periódica. O rubídio ele é muito reativo e pode ser encontrado em temperatura ambiente no estado líquido. E uma importante informação é que ele pode ser usado como combustível espacial. Além de um brilho característico, o rubídio, por pertencer à família do grupo dos metais alcalinos da tabela periódica, ele tem características clássicas dessa família, como por exemplo ser um pouco denso e facilmente cortado com uma simples faca. Agora eu vou ler a aplicação do rubídio para que ele pode servir. O mercado de vidros espaciais é o principal para o rubídio, assim como o de fotocélulas. Assim como seus similares, o césio, o rubídio também é utilizado na confecção de relógios atômicos, dispositivos de extrema precisão e de extrema importância para a calibração dos GPS, o sistema de posicionamento global. A diferença para os relógios de césio é que o relógio atômico de rubídio, além de terem baixo custo, conseguem ser fabricados para que tenham um tamanho próximo a de uma caixa de fósforo e mesmo assim se manterem precisos por milhões e até mesmo bilhões de anos. Vou explicar para vocês o que é o césio. Então, sem enrolação, eu já vou falar para vocês que o césio diz a respeito de um elemento químico, tido como metal alcalino. Ou seja, ele faz parte da família 1A da tabela periódica, sendo assim o primeiro grupo da mesma. Neste grupo, onde ele se encaixa em todos os outros da tabela, todos os elementos possuem características semelhantes. Então, diante disso, o césio é similar ao potássio e ao rubídio, por exemplo. Mas então, você conhece quais são as particularidades desse conjunto de elementos? Então, diante disso, a gente poderá como características para o césio a fácil reação quando ele entra em contato com a água, formando assim os chamados hidróxidos. A partir dessa mesma reação, fazendo com que haja uma liberação de hidrogênio ao meio no qual está inserido. Além disso, os metais alcalinos também são responsáveis por reagirem com oxigênio e a partir dessa reação formam óxidos. Mas, para além de funções e reações ligadas a si, o césio e depois de componentes ligados a ele são marcados por serem moles e possuírem uma baixa densidade ali. Além de serem eletropositivos e altamente reativos, eles contêm baixos pontos de fusões e ebulição, o que propicia experimentos bem interessantes. Tá, um exemplo relacionado ao césio 137 é sobre um caso bem triste que aconteceu com esse elemento, mostrando assim uma ação em prática e possíveis riscos para os quais atentar. Estamos falando do caso do césio 137 que aconteceu em Goiânia, a capital de Goiás, que ocorreu em setembro do ano de 1987, mas é ainda hoje lembrado como um dos maiores acidentes radiológicos de todo o mundo. Neste episódio, centenas de pessoas vieram a óbito após a contaminação com césio, e muitas outras ainda tiveram consequências irreversíveis para lidar por toda a vida. Tudo isso aconteceu devido ao manuseio inapropriado de um aparelho voltado para a radioterapia. A partir disso, fragmentos em formato de pó e no tom azul foram espalhados pelo ar e tratava do césio 137, alcançando assim as diversas pessoas que foram contaminadas pelo menos. Beleza, eu vou falar sobre o elemento frâncio. Ele, em homenagem à França, o nome dele vem em homenagem à França, o símbolo dele é FR e o número atômico dele é 87. A sua eletronegatividade é a mais baixa conhecida e ele é o segundo elemento menos abundante na natureza. O primeiro elemento é o astato. O frâncio é um metal alcálino, altamente radioativo. E como todos os metais alcálinos, tem um elétron na sua camada de valência. Foi descoberto por Margaret Peary em 1939. E ele foi o último elemento químico descoberto na natureza antes de ser sintetizado. E fora do laboratório, ele é extremamente raro. A sua textura é dura e ele tem a cor de metal mesmo. E é isso.